abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, dependemos neste momento do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender a Sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, porque de nada adiantaria termos deixado, Senhor, a nossa casa, se não tivéssemos, ó Deus, a oportunidade de ouvirmos tão somente a Sua voz, ó Deus. Fale ao coração de cada um, conforme a necessidade de cada um. Nós te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. É bem conhecido esse texto, né? Moisés, ele está na casa lá do seu sogro Jetro, apacentando as ovelhas dele, do seu sogro, no deserto de Midian, porque ele tinha fugido do Egito pelo fato de que, com 40 anos, ele havia matado um egípcio e ele se tornou, então, alguém procurado e perseguido. Ele tinha quebrado todas as expectativas que haviam a respeito dele. Porque lembram que a gente falou de Miriam, que provavelmente ela pensava, meu irmãozinho, né? Que Miriam era mais velha, 10 anos mais ou menos, mais velha que Moisés. Quando Moisés foi colocado naquele cesto e depois levado para o palácio, possivelmente Miriam pensou, olha, quando ele crescer, quando ele estiver adulto, morando ele no palácio e sendo preparado para ser príncipe, ele um dia libertará o povo. Só que agora Moisés já está com 80 anos de idade, frustrado, cuidando de ovelhas, todos os planos, todos os ideais dele, toda a possibilidade dele fazer uma grande obra para Deus, aparentemente tinha ruído. 80 anos, né? 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. Sequer ele imaginava que teria a oportunidade de alguma maneira ainda servir a Deus. Eu fico imaginando que talvez seja essa a situação de muitos de nós, independente da idade, né? Poxa, o tempo passou. O que eu fiz da minha vida? Eu estou aqui nesse emprego, eu estou aqui nessa atividade, eu não realizei ainda tudo aquilo que queria realizar, e nem terei mais a oportunidade, porque o tempo passou, e o tempo é implacável, não volta mais.
Talvez os planos de Moisés já estivessem todos esvaídos, e o coração dele frustrado ainda guardava a dor de um dia ter cometido um crime, um assassinato. Talvez aquele momento em que ele desperdiçou o palácio, que ele desperdiçou os sonhos, voltasse na mente dele, nos sonhos dele, enquanto ele estava dormindo, né? Quando deita na cama e de repente passa aquele filme de tudo aquilo que a gente fez e que prejudicou o desenvolvimento da vida da gente. Moisés precisava ser tratado antes de poder ser usado. É o mesmo que acontece conosco. Existem coisas no nosso coração, na nossa vida, que precisam ser tratadas antes que a gente se sinta em condições de servir a Deus. Quando Deus aparece para Moisés e o chama para esse ministério, tem um momento que ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu sou pesado de língua, né? Talvez isso indicasse gagueira ou ele era fanho, não sabemos, mas ele não sabia falar, ele não conseguia falar. Quem sou eu? Além disso, dessa deficiência física que ele tinha, havia algo no coração dele que pesava ainda. A vida que havia sido desperdiçada. Deus precisava mexer no coração de Moisés. E um dia Moisés está andando, diz a palavra de Deus que ele resolveu ir para o outro lado do deserto, está no versículo 2, né? Ou melhor, no versículo 1. Um dia levou o rebanho para o outro lado. A impressão que dá é que ele costumava ir por um caminho, e um dia ele resolveu ir para o outro lado. Chegou no Monte Horebe, monte de Deus, e viu ali uma sarça, que seria um mato, que quando seco, pegava fogo naturalmente por causa do calor. Então ele tinha cansado de ver aquilo, para tudo quanto é lado tinha, era comum. Só que havia algo diferente ali, porque a sarça pegou fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Ele diz: eu vou ver o que está acontecendo. Na verdade, Deus está chamando a atenção dele. E ele se aproxima da sarça, e Deus disse: pare, Moisés, o lugar que você está agora é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. E é nesse momento que Deus começa a curar o coração de Moisés. É neste momento que Deus, na sua infinita sabedoria, usa alguns artifícios para penetrar naquele coração e levar cura para as suas emoções, cura para as suas lembranças. Existem algumas lições que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje. Vamos meditar nisso. A primeira lição que nós aprendemos é a lição do nome de Deus. Sabe, nós não gostamos de vincular o nosso nome a coisas ruins, né? E é interessante que Deus, no versículo 6, olha o que ele diz ali. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Deus repete de novo isso no versículo 15, vamos ler. Diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o nome, o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A primeira coisa que Deus usa para curar Moisés é o seu nome. Porque é muito fácil nós entendermos quando Deus fala: eu sou o Deus de Abraão. Abraão era o herói da fé. Abraão é aquele que ouviu a voz de Deus e saiu imediatamente para uma terra que ele não sabia qual seria. Abraão é aquele que recebeu as promessas de Deus. Abraão é aquele que deu origem ao povo. Abraão é aquele que teve a fé para entregar o próprio filho, Isaque, ao Senhor. E Deus vincula então o seu nome: eu sou o Deus de Abraão. E ele diz assim: eu sou o Deus de Isaque. Isaque também é muito fácil de nós entendermos, porque Isaque era o filho da promessa. O Isaque era o testemunho vivo e vívido de que um útero estéril, seco, pode dar à luz pelo poder de Deus. E ele, como filho da promessa, ele veio de um milagre. E por todo lugar que Isaque andasse, o milagre de Deus estava andando, e ele era o testemunho do milagre. Mas Deus vinculou o seu nome também, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Mas ele diz: mas eu também sou o Deus de Jacó. Jacó, ele era um trapaceiro. Jacó, esse nome indica alguém não confiável. Este nome indica alguém que falhou miseravelmente, mentindo para o próprio pai, quando ele se disfarça, fingindo ser o irmão, para conseguir a bênção. Jacó era aquele que enganou todo mundo e foi enganado pelo sogro. É aquele que vivia trapaceando, e que um dia Deus teve que lutar com ele, e Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque. Foi quando Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Mas quando Deus se manifesta, ele não diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Israel, príncipe. Não. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, mas eu também sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daquele que não deu certo. Eu sou o Deus daquele que é trapaceiro. Eu sou o Deus daquele que é bandido. Eu sou o Deus daquele enrolador, aquele que eu tive que transformar radicalmente, que apesar dos seus pecados, ainda eu me lembro e vinculo o meu nome a ele, para que em todas as gerações possa se dizer que eu sou o Deus dos feridos, que eu sou o Deus das prostitutas, que eu sou o Deus dos ladrões, que eu sou o Deus dos assassinos, que eu sou o Deus dos drogados, que eu sou o Deus dos bêbados, e que eu posso chamá-los e mudar o nome deles, e mudar a vida deles. Moisés, um assassino. Moisés, um homem frustrado.
E Deus fala: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. E talvez você imagine que não está na altura de Abraão, o herói da fé. Eu sou o Deus de Isaac. Talvez você imagine que não está à altura de Isaac. Mas eu quero que você saiba que eu também sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos fracos. Às vezes, na igreja tem pessoas que colocam o padrão tão alto, né? Que dizem assim: eu sou como Abraão, eu sou como Isaac. Andam de salto alto, mostrando-se grandiosos, porque jejuam, porque são dizimistas. Isso é muito bom, não estou dizendo que seja ruim. Porque são assíduos, porque são corretos. E chegam pessoas que não se identificam com estes. Pessoas que chegam bêbadas, como ontem. Prostitutas que se assentam. E a gente procura ajudar. Porque Deus não é apenas o Deus do Abraão, mas Ele é Deus dos desvalidos, é Deus dos caídos, é Deus dos miseráveis, é Deus dos moradores de rua, é Deus dos divorciados, é Deus dos falidos, é Deus dos arrebentados pela vida, é Deus dos que abortaram, é Deus dos que roubaram, é Deus dos que feriram, porque Jesus veio para todos esses. O discurso da igreja deve ser também apresentar o Deus de Abraão, com certeza, o Deus de Isaac, com certeza, mas Deus escolheu, mesmo que ele já tivesse mudado o nome dele já há mais de 100 anos, né? Ele falou: eu sou o Deus dos Jacós. Por que será? Deus anteviu que às vezes existe um Jacó dentro do nosso coração, né? Existe o nosso lado bom, somos como Abraão, mas nós também temos o nosso Jacó. Nós também temos as nossas falhas. Nós também temos aqueles pecados que só nós e Deus conhecemos. Moisés, ele mal conseguia dizer assim: olha, Senhor, eu aceito o chamado, porque ele não se considerava digno. Ele dizia: não vão me ouvir. Ele dizia: eu não sei nem falar, eu não tenho dignidade para voltar àquele povo lá do Egito, aquele povo lá do palácio. Eles me conhecem, eles sabem do meu passado, eles sabem tudo que eu fiz na vida, não me ouvirão. Mas o Senhor diz: olha, eu sou o Deus de Jacó. Moisés sabia quem foi Jacó. É interessante que quando Moisés chega para o faraó, no capítulo 5, do versículo 1, diz assim, ó: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel.
deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Ele usou o novo nome de Jacó, príncipe de Deus, Israel. Mas quando Deus fala com Moisés, ele usa o nome velho, para que você entenda que não importa o tamanho dos seus pecados, não importa a quantidade de fantasmas do passado que povoam seus sonhos, não importa o quanto de remorso, de angústia, de dor haja no seu coração, Deus é o Deus de Jacó, do usurpador. Porque Deus olha nossas falhas e as olha com amor. Deus olha as nossas falhas e, apesar das nossas falhas, Ele quer nos usar. De vez em quando eu escuto irmãos dizendo assim: eu não sei nem falar. Eu não tenho capacidade de fazer. E Deus olha para você e diz: olha, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daqueles que não sabem falar. Deus até fala para Moisés: quem fez o mudo, quem fez o cego, acaso não foi eu? Eu não sou o dono de tudo. Eu sou o Deus dos fragilizados. Assim Deus começou a tratar o coração de Moisés, para que ele pudesse se tornar o grande libertador de Israel. Deus quer usar você. E a primeira coisa que você tem que entender, que o padrão não é o Billy Graham, que o padrão não é o Jimmy Swaggart, que o padrão não é o Abraão, mas que Deus escolhe os feridos para levantar, Deus escolhe os feridos para curar, Deus escolhe os machucados e os fracos para encher do Espírito, para capacitar, para que eles possam dizer diante de todos o que Deus fez na vida deles. Paulo se considerava o pior e Deus o escolheu. E depois Paulo dizia assim: ó, dos pecadores eu sou o principal. E se esse Deus grandioso me salvou, pode salvar você também. Pode libertar você também. Pode usar você também. Eu sou o Deus de Abraão. Aleluia! Se você é um Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Glória a Deus! Se você é um Isaac, mas eu também sou um Deus dos desgraçados, dos destruídos, dos miseráveis. Um dia Jacó teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, e ele diz assim para Deus, vamos ler, está em Gênesis 32, Jacó, o usurpador, Jacó, o mentiroso, Jacó, o enganador. Ele tem um encontro no Val de Jaboque. Gênesis 32, versículo 26. Diz assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem:
Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus pode transformar seu nome, transformar seu caráter, transformar sua vida e usá-lo, se você se colocar nas suas mãos. Vamos voltar lá para Êxodo, no capítulo 3. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, eu chamo de a lição da sarça. Sabe por que a lição da sarça? Porque existem pessoas que não entendem que quando Moisés viu a sarça que não se consumia, a sarça representava o Moisés. E o fogo representava Deus. Às vezes nós invertemos, né? Nós nos esquecemos que nós somos comuns, que nós aparecemos na vegetação do deserto em todos os cantos, que nós somos frágeis porque o fogo ou melhor, o calor do deserto pode nos incendiar e consumir, e que o fogo é de Deus. E se nós entendermos que nós somos Jacó, que nós somos frágeis, que nós somos apenas uma sarça no deserto, mas que tudo pode ser transformado se o fogo de Deus arder em nós, porque não vai nos consumir, mas vai nos usar. E a tua oração será de fogo, tua pregação será de fogo, teu testemunho será de fogo, teu comportamento será de fogo, mas o fogo do Espírito Santo, do poder de Deus, você é sarça. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu estou te chamando, mas não porque você é grande coisa, mas porque se o meu fogo estiver na sua vida, você não se consome, mas a obra é feita. Houve uma época lá no meio do povo de Deus que eles inverteram os papéis, né? Eu vou ver se eu encontro Isaías no capítulo 63. Vamos ver se a minha memória continua boa. Isaías 65, versículo 5. Olha só o que aquele povo dizia, meus irmãos. E nós não podemos ser assim. Aquele povo dizia assim, 65, 5, todos encontraram? Este povo diz: afaste-se, não se aproxime de mim. Lembram da sarça que Deus falou? Moisés, afaste-se, não se aproxime. O povo achava que o fogo era dele. Vamos ler o versículo 5. Este povo diz: afaste-se, não te aproximes de mim, porque eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que eles estavam invertendo os papéis. O povo estava se achando santo e dizendo aos outros: não se aproxime, se colocando num patamar. E Deus diz: olha, vocês na verdade são fumaça no meu nariz. Vocês têm que entender que vocês são a sarça e eu o fogo. E a dependência tem que ser totalmente de Deus. Vamos voltar para Êxodo no capítulo 3. E nós temos uma terceira lição, que nós chamamos a lição do Horebe.
Vamos ler ali no primeiro versículo do capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Essa lição é importante, irmãos, porque Moisés só teve esse encontro com Deus porque um dia ele mudou a sua rotina. O que diz ali? Um dia ele levou o rebanho para o outro lado. Um dia Jesus, vendo os discípulos pescando e não pegavam nada, Jesus falou: lance a rede do outro lado. E eles disseram: Senhor, nós passamos tanto tempo aqui tentando, não conseguimos nada, mas por causa da tua palavra nós vamos mudar. E eles pegaram tantos peixes que quase o barco estava querendo afundar. Eles mudaram. Sabe por que a sua vida não é transformada? Moisés estava lá com as suas frustrações, Moisés estava lá com o seu remorso, Moisés estava lá lembrando que ele tinha assassinado alguém, Moisés estava lá cuidando daquele rebanho por 40 anos, 40 anos, 40 anos, nos mesmos caminhos, nos mesmos caminhos, nos mesmos caminhos. Mas um dia ele mudou. E no dia que ele resolveu ir para o outro lado do deserto, junto a Horebe, monte de Deus, ele teve um encontro com Deus. E o próprio Deus chamou a atenção dele. Talvez a sua vida não mude porque você mantém o padrão. Nós temos o costume de manter um padrão de comportamento, Isaías diz que o povo de Israel era que nem um animal ruminante, amigo dos mesmos caminhos. Isaías um dia disse assim: olha, o boi conhece o caminho do seu dono, a mula sabe voltar para a sua casa, mas este povo não tem entendimento, porque aqueles animais, eles estavam acostumados com aquele caminho, e ruminavam a mesma comida, e assim aquele povo ruminava os seus pecados, ruminava as suas frustrações, ruminava as suas experiências amargas, e eram instados a mudar o trajeto das suas vidas. Sabe, hoje Deus está convidando cada um de nós a atravessarmos o deserto, irmos para o outro lado, e desse outro lado encontrarmos o Horebe de Deus, o monte de Deus, e permitirmos que Deus mude a nossa vida. Moisés teve a vida dele radicalmente transformada, porque ele obedeceu a Deus, voltou para o Egito, e lá tinha um povo inteiro para ser liberto, e tinha mais 40 anos de trabalho servindo ao Senhor. Então não importa a sua idade, se você atravessar o teu deserto e clamar ao Senhor, Deus vai te mostrar um caminho novo, uma vida nova, um sonho novo, um ideal novo, um objetivo novo, ungido e capacitado pelo fogo de Deus.
que é um fogo que não consome, mas que restaura. Sabe, o fogo purifica, o fogo limpa, o fogo prepara, ilumina, aquece. O fogo de Deus na sua vida. Hoje Deus está te chamando para mudar o caminho, dar uma guinada na sua vida, como fez Moisés. Atravesse o seu deserto, deixe aquilo para trás e se coloque no monte de Deus. Permita que Deus use a sua vida, que Ele cure as suas lembranças, que Ele te faça superar as suas deficiências, né? Moisés tinha uma deficiência grave, né? A sua fala gaguejante. Superar as deficiências e seguir confiante nas mãos de Deus. Feche os seus olhos. Deus, Ele quer fazer isso contigo. Talvez hoje Deus tenha falado diretamente contigo, porque quando o pregador prega, ele não sabe com quem que Deus está falando especificamente. Pode ser com todos, mas pode ser com você. E se você quiser mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida, hoje, eu peço que você levante uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você. Eu não vou te constranger, só quero orar por você e colocar esse propósito. Amém. Pode baixar a mão, pode baixar. Nós vamos colocar a sua vida e esse propósito de viver no Horebe de Deus, no monte de Deus, na presença de Deus, num novo caminho. Nós vamos colocar isso diante do Senhor. Há mais alguém? Amém. Pode baixar a mão, pode baixar a sua mão também. Deus está falando. Mas alguém que gostaria de dar uma guinada e dizer assim: eu quero viver o propósito de Deus e a cura de Deus na minha vida. Há mais alguém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque, de uma forma extraordinária, como um milagre do Senhor, o Senhor fala aos nossos corações conforme as nossas necessidades. Eu quero nesse momento, ó Deus, colocar essas vidas que levantaram as mãos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor os ajude nessa guinada, nessa mudança, que aquilo que é lembrança, Senhor, amarga, seja curado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor abra o caminho para o ministério dessas pessoas, ó Deus, para o trabalho, para o Egito, que será liberto pelo testemunho, Senhor, dessas pessoas. Pedimos que o Senhor haja dessa forma, porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, mas o Senhor também é o Deus de Jacó. Pedimos então que a sua ação poderosa transforme esses nomes, que o teu Espírito encha, complete essas vidas e mostre, Senhor, o caminho que devem seguir. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.